Olá, pessoal. Meu nome é Carolina Vanessa e nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito das bactérias gram-positivas. Vamos falar um pouquinho sobre os bacilos e os cocos, as classificações, tá? Referente à disciplina de microbiologia, no curso técnico de análises clínicas. Bom, gente, com relação aos gram-positivos, né, quando a gente fala do mundo bacteriano, as bactérias gram-positivas estão, de certa maneira, em menor quantidade, né? Quando a gente compara com os gram-negativos, em especial com a família Enterobacteriaceae, né? Ou Enterobacterales, de acordo com a classificação atual do BRCAST, elas acabam aí ficando em menor quantidade, lógico, nenhuma diferença gritante ou abissal. São bactérias que podem penetrar os tecidos, causar sérios danos teciduais, produzir substâncias tóxicas, como é o caso das toxinas produzidas pelos estafilococos, né? Toxinas produzidas através dos esporos, como é o caso do gênero Clostridium, e podem se disseminar, né, causando infecções generalizadas, como é o caso de algumas bactérias do gênero Staphylococcus e do gênero Streptococcus, tá? Levando aí a quadros de infecção generalizada, ou como nós chamamos de sepse. Bom, gente, gram-positivos são classificados por conta daquela classificação da parede celular, né? Então, as gram-positivas possuem uma parede celular formada por várias e várias camadas de peptídeo glicano, né? Deixando assim uma parede celular grossa, espessa, permitindo assim a retenção do corante cristal violeta, tá? Por isso, na coloração de Gram desenvolvida por Christian Gram, as bactérias se apresentam naquela coloração meio azulada ou lilás, tá? Então, nessa imagem aqui, só para relembrar, né, a grande diferença aí entre as bactérias gram-positivas e gram-negativas, quando a gente fala sobre a parede celular, é lógico que existem várias e várias diferenças, entre elas a quantidade de camadas, a presença de estruturas, né, ligadas à membrana, como é o caso das gram-negativas, que nós vamos ver em outra aula, a presença de porinas, a presença de duas membranas nas gram-negativas, uma única membrana na gram-positiva. Mas quando a gente fala em parede celular, que é o alvo da coloração desenvolvida por Christian Gram, nós vemos nas gram-positivas uma parede celular grossa, espessa, com muitas e muitas camadas de peptídeo glicano, que é o componente essencial da formação da parede celular das bactérias. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dos bacilos gram-positivos, né? Dar uma olhadinha por alto a respeito dos bacilos. Então, gente, os bacilos gram-positivos, a maioria pertence aí ao microbioma, né? A microbiota dos seres vivos. O significado clínico, quando a gente isola um bacilo gram-positivo, né, um BGP, no nosso laboratório de microbiologia, a gente tem que estar muito atento ao contexto geral desse isolado clínico, porque o contexto do local de origem, né? Qual é o sítio anatômico da amostra que foi enviada ao laboratório, qual é o tipo de amostra, qual é a idade do paciente, isso deve ser levado muito em consideração. Assim como demais patógenos humanos, o laudo da microbiologia para isolamento
de bacilo gram-positivo, ele deve reportar uma leitura interpretativa e crítica, né, uma vez que os bacilos fazem, quase que em sua grande maioria, parte da microbiota. Então isso poderia significar, na verdade, uma questão de contaminação, dependendo do local isolado, né, o sítio anatômico da amostra é algo de extrema relevância. Então, assim, se por acaso for isolado um bacilo gram-positivo numa cultura de urina, ele acaba perdendo parte da sua relevância clínica, né. Uma secreção vaginal, uma vez que nós sabemos que a o ambiente, geniturinário, ele é colonizado por bacilos gram-positivos. Então, acaba se tornando um exame de resultado reportado negativo, diferente de um sítio anatômico de líquido, nobre, né, sítio anatômico estéril. Então, se eu encontro um bacilo gram-positivo numa hemocultura, num líquor, principalmente um líquor, de recém-nascido, lembrar que nós vamos dar uma olhadinha aí em alguns bacilos, como é o caso da Listeria monocytogenes, tá? Então sempre é muito importante que a gente leve em consideração o sítio anatômico da amostra, tá? E correlacione todas as informações possíveis. Um dos principais sítios, anatômicos de colonização dos bacilos gram-positivos é a região geniturinária, no trato genital como um todo. Lembrar que nós temos na região genital feminina os bacilos de Dodderline, que compõem a flora vaginal, fazendo a conversão do glicogênio em ion-lactato para permanecer um pH saudável, um pH ácido, né, na região genital, na vagina. Já o desequilíbrio desta flora vaginal, apesar de eu não gostar muito de utilizar o termo flora, mas dessa microbiota vaginal, quando há um desequilíbrio por diversos motivos, hormonal, por questão de estresse, por uso de produtos na região genital que são impróprios, né, por uso prolongado de antibióticos, né, por N fatores. Quando há um desequilíbrio dessa microbiota vaginal, a gente pode se deparar com o que nós chamamos de bacilos pleomórficos, ou como salva a nossa vida, o termo que a gente utiliza que acaba salvando nossa vida, né? Os cocobacilos gram-variáveis, que são muito característicos da colonização de Gardnerella vaginalis, né? E isso tem um significado clínico importante para o ginecologista, tá? Lembrar que Gardnerella é causadora aí de vaginose, a vaginose bacteriana. Então, é um quadro onde a gente encontra escassez de leucócitos, células-chave, né, com grande quantidade de bacilos gram-positivos pleomórficos, ou como chamamos, cocobacilos gram-variáveis. Isso é muito característico de Gardnerella. Mas isso quando há um desequilíbrio dos bacilos de Dodderline, que são bacilos gram-positivos que compõem a microbiota vaginal. Entre os bacilos gram-positivos, né, de importância clínica, causadores de infecções muito relevantes, nessa aula eu vou citar 4 gêneros aí que chamam um pouquinho a nossa atenção. O primeiro é o gênero Bacillus, depois eu vou falar um pouquinho a respeito do gênero Clostridium, tá? O gênero Corine e
a espécie, o bacilo gram-positivo, Listeria monocytogenes. Então vamos começar um pouquinho pelo gênero Bacillus, tá? Lembrar que o gênero Bacillus, ele compõe cerca de 268 espécies. As espécies que compõem o gênero Bacillus são bacilos com extremidades retas ou arredondadas, de tamanhos variáveis. Na maioria das vezes a gente olha, a gente costuma dizer, nossa, olha, é um bacilo gordinho, né? É muito característico, ele é bem suntuoso, ele é bem grandinho. Esporulado, tá? São gram-positivos, que é o tema da nossa aula. Geralmente, tá? São móveis por conta de flagelos peritríqueos, ou seja, flagelos em toda a extensão da célula bacteriana, tá? E o bacillus, está presente aí na doença do carbúnculo, do bacillus anthrax, intoxicações alimentares, principalmente com relação ao uso de tábuas de carne, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito. E quadros de septicemia e pneumonia em pacientes imunodeprimidos, pacientes transplantados, soropositivos, tá? Bom, gente, Bacillus anthrax, eu coloquei aqui um lembrete, né, no slide. O Bacillus anthrax, ele tá ainda, ele ganha um extra quando fala sobre chamar a nossa atenção, porque ele é alvo de bioterrorismo, né? Para quem se lembra, logo após o ataque das Torres Gêmeas, em 2001, alguns governantes, alguns chefes, líderes de Estado, começaram a receber cartas com um pozinho branco. E havia-se a suspeita de que nesse pozinho existiam esporos do Bacillus anthrax, tá? Então, é um micro-organismo que ele também chama a nossa atenção por conta de possível bioterrorismo. Então, gente, do gênero Bacillus, entre as 200 mais 260 espécies, 3 espécies aí chamam um pouquinho a nossa atenção. Entre elas, Bacillus cereus e Bacillus subtilis, causando aí infecções e intoxicações de origem alimentar, e o Bacillus anthrax, como eu falei para vocês, causador do carbúnculo, e aí com um alvo de bioterrorismo. Então, nós temos aqui uma imagem, uma eletromicrografia, tá? Foto retirada da internet, mostrando a presença de grande quantidade de flagelos, portanto, flagelos peritríqueos, fazendo com que essa bactéria tenha grande motilidade. Um padrão muito bacana da gente visualizar o gênero Bacillus, principalmente no caso Bacillus cereus, é a presença de hemólise, né, em agar-sangue. Outra coisa, Bacillus cereus, ele cresce de maneira achatada, acinzentada, e é bacana que quando a gente passa um suave sobre a colônia do Bacillus cereus, ele fica com uma coloração um pouco esverdeada, tá? Ele tem um leve esverdeado. No agar-sangue ele fica acinzentado, mas quando a gente passa o suave, a gente verifica no suave que existe uma certa tonalidade esverdeada, tá? Com algumas bordas irregulares. Diferente no comparativo com o Bacillus anthrax. Bom, Bacillus anthrax, ele é causador do carbúnculo, tá? Que ocorre pela ingestão do esporo na sua forma vegetativa, podendo causar
septicemia, infecção generalizada, leva a um edema, tá? Esse edema, ele leva a um estado de congestão, tá? Lembrando aí doenças cardiovasculares, hiperemia ativa e passiva, né? Quadros de hemorragia e choque por conta da hemorragia. O indivíduo pode entrar em choque, tanto hipovolêmico por conta de hemorragias, quanto um choque séptico, tá? Ocorre a penetração do esporo, provocando um edema local, né? Questão de sistema imunológico, tá? E aí, com isso, são formadas úlceras, tá? São pústulas malignas, né? Por isso chamado aí de carbúnculo. E isso se dissemina na corrente sanguínea, levando o indivíduo a um choque séptico, tá? Provocando a sepse, assim, infecção generalizada. Gênero Clostridium, tá? O gênero Clostridium são bacilos gram-positivos, com arranjos, algumas vezes isolados ou aos pares, cadeias curtas, quando aos pares, tá? De extremidade arredondada ou pontiaguda, lembrando aqueles pinos de boliche ou maracas, tá? Geralmente são móveis por conta de flagelos peritríqueos, com exceção da espécie Clostridium perfringens, tá? Mas as outras espécies são móveis também com flagelos peritríqueos. Formadores de esporos ovais e esféricos, tá? Que deformam a parede celular da bactéria e dão esse aspecto que eu disse, semelhante ao pino de boliche ou maracas. São metabolicamente extremamente diversos, tendo aí, fazendo ainda parte do grupo das mesófilas, mas tem temperatura de crescimento de 10 a 65 graus, o que, de certa maneira, nos perturba um pouco, porque a gente consegue pegar desde um ambiente aí saindo da geladeira até um ambiente de fogão, onde a temperatura está muito próximo da temperatura aquecida da boca, tá? E estão extremamente distribuídos no ambiente, tá? Bom, gente, gênero Clostridium é um gênero cuja algumas espécies produzem potentes toxinas. Lembrar que as toxinas do gênero Clostridium, tá? São classificadas de acordo com o tropismo, de acordo com a afinidade que essa toxina tem no organismo, tá? Então, produzem aí potentes exotoxinas, tá? Sendo algumas espécies patogênicas para os animais, tanto na infecção de ferimentos quanto pela absorção própria das toxinas, tá? Os micro-organismos desses gêneros são bacilos gram-positivos, são anaeróbios obrigatórios, tá? Ou seja, fazem parte do grupo das bactérias anaeróbias, tá? São esporuladas, ou seja, produtoras de esporos, fermentadores e móveis com flagelos peritríquos, como eu falei no slide anterior, com exceção, como eu já tinha dito, da espécie Clostridium perfringens. Bom, gente, do gênero Clostridium, 4 espécies ganham aí a nossa atenção, tá? Por trazer grande importância clínica. E entre essas espécies nós temos Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens e Clostridioides difficile. Gênero Clostridium
com por questão classificação taxonômica, com cerca de 200 espécies, tá? Com algumas informações que nós já vimos. Produtoras de toxinas classificadas de acordo com o tropismo, como eu reportei já para vocês no slide anterior, ou seja, se tem afinidade pelo sistema nervoso, então essa toxina é classificada como neurotoxina. Se ela tem afinidade pelo sistema gastrointestinal, então ela é classificada como uma enterotoxina, tá? Então as toxinas elas são classificadas de acordo com o tropismo. Bom, gente, o gênero Clostridium, tá? A primeira espécie que nós temos para falar a respeito é o Clostridium botulinum, tá? O Clostridium botulinum, ele produz uma toxina e essa toxina causa uma doença que nós chamamos de botulismo. Tá? O botulismo é uma doença onde há a ingestão da toxina produzida pelo Clostridium botulinum presente nos alimentos. É uma doença de notificação compulsória, ou seja, deve ser notificado à Secretaria de Saúde do município, que notifica a Secretaria do Estado e assim o Ministério da Saúde. E precisa ser notificado porque há necessidade, sempre no caso de botulismo, de se fazer uma investigação de qual é a origem da contaminação, porque se uma pessoa se contaminou, outras pessoas também podem se contaminar, tá? Causando aí uma paralisia muscular flácida aguda por conta do bloqueio da recaptação do neurotransmissor acetilcolina, causando uma paralisia muscular no diafragma e assim levando o indivíduo a óbito por insuficiência respiratória. O Clostridium tetani tá? É uma bactéria, é um bacilo gram-positivo, causador de uma doença que também é de notificação compulsória, chamada tétano, tá? Que ocorre quando a gente entra em contato com os esporos do Clostridium tetani através de cortes ou feridas. É por isso que toda vez que a gente se corta, principalmente com material enferrujado, há necessidade de se tomar a vacina, tá? Fazer um esquema de vacinação da vacina antitetânica. E a patogênese ocorre pela inibição do neurotransmissor GABA, tá? Impedindo aí a sedação dos neurônios motores, provocando espasmos e rigidez muscular constante. O Clostridium perfringens, que é causador aí de gangrena gasosa, como nós vimos na aula de fisiopatologia sobre necrose e gangrena, tá? Lembrar que por se tratar de bactérias que são anaeróbias obrigatórias, ela acaba se multiplicando num tecido necrosado, num tecido morto, portanto, um tecido que não está mais recebendo suporte de oxigênio, tá? Então, ocorre a contaminação do tecido necrosado ou a ingestão de toxinas do Clostridium perfringens presentes em alimentos, em especial carnes e embutidos. Lembrar que a temperatura fica em torno de 65 graus, muito semelhante à temperatura que ficam algumas cubas de restaurante self-service. Então é algo que deve ser olhado com muito cuidado. A patogênese ocorre pela produção, no caso da gangrena gasosa, a produção de gases, gás cadaverina e putrescina, que dá aquele odor característico dos cadáveres, e a toxina do tipo A, que é causadora
de um quadro de diarreia com grande perda de sais minerais por conta da destruição das microvilosidades do tecido intestinal dos enterócitos, tá? E o Clostridioides difficile, que é causador da colite pseudomembranosa, tá? Que ocorre quando há uma ingestão prolongada de antibióticos, causando assim um desequilíbrio da microbiota intestinal, tá? Isso, consequentemente, leva a uma diarreia aquosa autolimitante, tá? E a ingestão do Clostridioides difficile é uma doença aí de transmissão alimentar. Bom, gente, botulismo, para a gente falar um pouquinho mais a respeito do gênero Clostridium, botulismo, o nome vem de bótulos, né? Salsicha por conta da primeira transmissão que se deu na Alemanha, por transmissão por consumo de salsicha, de salsichão, que estava infectado, contaminado com esporos do Clostridium botulinum. É uma doença neuroparalítica grave, tá? Não é contagiosa, ou seja, não passa de pessoa para pessoa, e é resultante da ação de toxinas produzidas pelo Clostridium botulinum, presentes em alimentos mal conservados ou inadequadamente esterilizados, tá? Isso é algo que a gente tem que ficar muito atento com conservas, produtos vendidos in natura, palmito, seleta de legumes, tá? É algo que a gente tem que ficar muito atento com relação à procedência, de que maneira esse alimento foi conservado, se o recipiente que está albergando esse alimento, se ele foi adequadamente esterilizado, né? Ele causa paralisia flácida descendente, tá? E isso é um diferencial, principalmente para fazer o diagnóstico diferencial de outras doenças, em especial síndrome de Guillain-Barré, tá? E que não, se não tratada, leva à morte por paralisia da musculatura respiratória. Como eu falei para vocês, essa paralisia ela atinge a musculatura do sistema respiratório, tá? Entre eles o diafragma, e isso a pessoa vai perdendo a sua capacidade, o seu potencial respiratório. As toxinas produzidas pelo Clostridium botulinum são termolábeis, tá? São termosensíveis, ou seja, vai comer aquela torta de palmito naquele botequinho, pede para esquentar. Esquentar quanto? Muito, muito quente, tá? Não tem problema que você deixe esfriar um pouquinho depois, mas vai esquentar e vai esquentar bem, tá? Muito, muito, muito quente, porque a toxina é termolábil, tá? É termosensível. O botulismo pode ser classificado em alimentar, tá? Por ferimento ou intestinal. Diagnóstico é feito na maioria das vezes, tá? Pela questão do histórico do paciente, da anamnese, né? O pouco de fôlego que sobrar do paciente, ele tem que contar. A pergunta-chave é: o que você comeu e onde você comeu? Então, quando a gente fala de botulismo, essas são as duas perguntas vitais. Depois se descobre o nome do paciente, a idade e outras informações. Mas o crucial é a gente saber o que você comeu. Eu comi palmito. Onde foi que você comeu? Tá? Eu comi no barzinho do seu João. Tá? Então, a vigilância precisa ir lá no barzinho do seu João
saber de onde ele conseguiu esse produto e quem mais comeu, porque se torna um surto, tá? Por isso é uma doença de notificação compulsória. É feito, um diagnóstico clínico, né, físico, e aí também há, em alguns casos, quando o médico acha, eh, que possa corroborar aí em toda a questão clínica, ele pede um diagnóstico laboratorial, tá. A distribuição é mundial, com casos esporádicos e surtos familiares, como eu disse para vocês, tá. É muito importante saber o que comeu, onde comeu, quantas pessoas comeram daquele mesmo produto. Um dos últimos surtos que se teve notificação foi um surto, de por consumo de tofu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em 2018, tá, aonde 3 ou 4 pessoas, não me recordo muito bem, foram numa loja, de produtos naturais, tá, e compraram tofu. E entre as pessoas que comeu o tofu havia uma criança, essa criança morreu, tá. A mãe ficou internada por um bom tempo, e a criança não resistiu, a criança veio a óbito. Então é algo muito sério, tá, é algo muito grave. O tratamento é feito num suporte, tá, com relação à respiração, tá, tem que ficar, muitas vezes, tá, de no hospital, tá, é necessário, tem que ficar, tem que ser feita a internação, tá. E a toxina botulínica, ela não é essa desgraça só por si só, tá. Ela também é utilizada para fins estéticos e terapêuticos. A toxina botulínica, o efeito paralisante que a toxina botulínica possui, ela é utilizada em tratamento estético, como é o caso do uso do botox, e é utilizado em tratamento terapêutico para quem sofre de estrabismo, tá. Então ainda tem, assim, a sua utilização, tá. Então, é algo que ainda é utilizado, é causador de doenças, tá, mas também é utilizado, para outros tratamentos. Uma coisa que eu gostaria muito de falar para vocês, apesar de não estar aqui, tá, é com relação ao mel. Uma das classificações do botulismo é o botulismo alimentar, e ele está atrelado ao consumo de mel para as crianças com menos de 1 ano, tá. Então eu sei que as mamães ficam: "Olha, eu vou dar mel para o meu bebê, porque é natural", tá. Procure não dar nem açúcar, nem mel, nem nada, que o bebê consiga sentir. Primeiro que até os 6 meses, que seja a questão da amamentação, né. Mas a partir dos 6 meses, se a mãe for introduzir alguma papinha, né, que o doce que o bebê sinta seja das frutas, apenas, tá. Sem colocar mel, sem colocar açúcar, porque no mel pode ocorrer, a presença de esporos do Clostridium botulinum. E essa criança acabar vindo a óbito por consumo de mel. Então, o botulismo de origem alimentar, ele está muito atrelado ao consumo de mel, em crianças, tá. Então,
não se deve dar mel para as crianças, por risco da criança contrair o Clostridium botulinum. O tétano, tá? Doença infecciosa aguda não contagiosa, também não passa de pessoa para pessoa, tá? Se previne através da vacina, tá? Tomar a vacina, antitetânica. E o tétano, ele é causado pela ação das toxinas presentes em material enferrujado produzidas pelo Clostridium tetani, tá? Que provocam essa toxina, ela provoca um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso e essa hiperexcitabilidade provoca a rigidez muscular. As toxinas produzidas têm tanto a tetanolisina quanto a tetanoespasmina, tá? E ela provoca, uma hipertonia muscular mantida, tá? Ocorre uma rigidez e uma contração localizada ou generalizada. O paciente apresenta o que nós chamamos de riso sardônico, tá? Ele fica com a face os músculos da face contraídos. Isso dá um aspecto de uma risada, sádica, né, sarcástica. Então isso é algo que também, é levado em consideração no diagnóstico. O diagnóstico é essencialmente clínico, não depende de nenhum tipo de exame. Então o médico começa a avaliar o histórico do paciente, que ele se cortou por algum motivo em algum metal enferrujado, tá? E está apresentando rigidez e o riso sardônico, então ele já pode desconfiar de tétano, que também é uma doença de notificação compulsória, como nós vimos no slide anterior. O tratamento ele exige internação em UTI com sedação, porque a dor pela rigidez muscular é insuportável ao paciente, tá? E ele pode vir a óbito. E é feita a aplicação do soro antitetânico. A vacina já não surte mais efeito. Nesse caso, é feita a aplicação do soro antitetânico. A maioria dos casos ocorre em trabalhadores que têm na sua prática laborativa, o uso de metais, tá? Como é o caso dos agropecuários, né? Trabalhadoras da agropecuária, construção civil, donas de casa, mas a questão não está atrelada ao material enferrujado. A questão do material enferrujado é porque o Clostridium, o gênero Clostridium, ele está disperso no ambiente, em muitos locais. Então, um metal enferrujado significa que ele está há muito tempo parado ali, ele está sujo, né? E nessa sujeira impregnada no metal pode conter os esporos do Clostridium tetani. Então, ocorre a curvatura, né, das costas, principalmente, uma contração e, pela contração dos músculos da face, um riso bem sarcástico, né? Mas é algo involuntário por conta da rigidez dos músculos da face. Clostridium perfringens, causador, como eu falei para vocês, inclusive na aula de fisiopatologia, causador de gangrena gasosa. Tá? Lembrar que pode acometer aí o tecido necrosado, produzindo gases, bolhas, por isso dando origem ao que nós chamamos de gangrena gasosa. Clostridium perfringens, ele pode ser detectado a diagnóstico microbiológico. Um aspecto muito interessante do Clostridium perfringens
é que ele apresenta halo de dupla hemólise, tá? É algo muito característico do perfringens. E, em meio próprio para Clostridium, ele é sulfito redutor, tá? Então ele produz colônias aveludadas enegrecidas. O Clostridium, na microscopia, né, no Gram, a gente vê como bacilo Gram positivo, e quando a gente passa para a microscopia eletrônica, a gente consegue ver a morfologia muito característica. Bom, diagnóstico, como eu já tinha dito, meio por alto para vocês, tá? O Clostridium botulino é feito o diagnóstico clínico através de sinais e sintomas, é um déficit muscular e de cognição de entendimento. O diagnóstico laboratorial pode detectar a toxina botulínica presente no soro, nas fezes ou no alimento que o indivíduo consumiu, tá? Não existe nenhum tipo de prova de identificação, não se aplica, tá? No tétano, o diagnóstico é essencialmente clínico, feito através da anamnese do caso. O perfringens, a associação de sinais e sintomas com as colônias de agar-sangue apresentando dupla hemólise, e o crescimento de colônias negras no agar TSC, é um agar de sulfito, ele é sulfito redutor, tá? As provas de identificação para Clostridium perfringens podem ser utilizados a coloração de Gram e as provas de lecitinase, a redução do nitrato e prova da motilidade. Lembrar que o gênero Clostridium tem flagelos peritríqueos. O gênero Clostridium, com as espécies que compõem esse gênero, são bacilos gram-positivos móveis, com exceção do gênero Clostridium, da espécie Clostridium perfringens, que é a tríquea, tá? Ela não tem flagelo, portanto, é a espécie imóvel, pertencente ao gênero Clostridium. E o Clostridioides, tá? Que pode ser feita a associação da anamnese, né, no diagnóstico clínico, mais o crescimento em agar cromogênico ou meio CCFA, tá? E pode haver também, quando necessário, pesquisa de toxina no soro. Aqui só algumas imagens retiradas da internet, tá? Lembrando aí a questão do tétano. Tá? Aqui a presença do botulismo, né? O uso da toxina botulínica, do Botox, né? Na indústria de cosméticos. E como eu falei para vocês, a questão do mel atrelado ao botulismo alimentar em crianças. Muito cuidado com enlatados, embutidos. Então, tá aqui acho que a principal mensagem, tá? Não se deve dar mel para criança. E a questão do Clostridium perfringens, como eu falei para vocês. O gênero Corynebacterium, tá? O gênero Coryne, composto por cerca de 110 espécies, aproximadamente 40 de relevância clínica, mas quando a gente fala do gênero Coryne, algumas espécies saltam aos nossos olhos, como é o caso do Corynebacterium diphtheriae, a bactéria causadora da difteria, causando uma membrana, né, uma pseudomembrana que dificulta a respiração.
Corynebacterium ulcerans e pseudotuberculoses, tá? Também aí causador de infecções oportunistas. Possuem uma morfologia marcante na microscopia corada por Gram, porque eles têm aquele aspecto muito delicado, muito fininho, lembrando letras chinesas, né? Uma escrita oriental. É muito bonitinho de se ver no Gram. E quando a gente consegue isolar um corine, presente em infecção do trato urinário ou casos de pielonefrite, a gente tem que ficar atento com a espécie Corynebacterium urealyticum, tá? O gênero Corine, ele é multiresistente, tá? A diversos antibióticos, incluindo resistência às penicilinas, porém é um gênero sensível às tetraciclinas, né? Tetra, minociclina, dox e a vancomicina. Ele é sensível. Então é bem bonitinho, bem característico. Eu costumo dizer para os meus alunos que o gênero Corine lembra aquele salgadinho de uma marca muito famosa, né? E algumas vezes se assemelha até a cotonete, mas quando a gente passa para a coloração de grã, ele tem esse aspecto bem bonitinho, bem delicado, né? Lembrando aí escritas chinesas, escritas orientais. A Listeria monocytogenes, tá? Para a gente encerrar a nossa aula sobre bacilo gram positivo. Listeria bacilo curto, gram-positivo, anaeróbio facultativo, não produz esporos, não forma cápsula, tá? São móveis de temperatura e são mesófilas, com temperatura em torno de 25 graus. Também flagelos peritríqueos, tá? 7 espécies do gênero Listeria. Somente a espécie Listeria monocytogenes é considerada patogênica em seres humanos. A doença recebe o nome de listeriose, passa a ganhar importância por conta de intoxicações alimentares no início da década de 80. Tem grande relevância clínica em idosos e indivíduos imunocomprometidos e principalmente recém-nascidos, tá? Em pacientes grávidas, a infecção pode causar aí casos graves, infecção do feto, aborto, parto prematuro e infecção generalizada neonatal. É algo muito grave, muito sério mesmo. E os surtos de listéria, eles podem ocorrer e na maioria das vezes estão relacionados com a contaminação de alimentos de origem animal, em especial laticínios. Tá? Então, ocorre a contaminação, tá? E aí, essa bactéria, ela tem mecanismos de virulência, nós vamos ter uma aula sobre isso, sobre os mecanismos de virulência que algumas bactérias possuem, tá? O fato é que a Listeria ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica e barreira transplacentária, então ela pode causar um quadro grave de infecção neonatal, tá? E também pode causar meningite. Tá aqui uma eletromicrografia da Listeria, tá? Lembrando que a maioria dos casos está atrelado ao consumo de laticínios, leite, queijos, tá? Iogurte. Então é algo que tem que ser tomado muito cuidado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos cocos gram-positivos. Tá? Um beijo a todos e até a próxima.